Olá, vou gravar esse vídeo aqui porque eu vou avançar na especificação do sistema, né? Estou na edição do vídeo, do texto, e aí eu queria compartilhar com vocês aqui. Vou ter uma gravação auxiliar. Se você já tem facilidade com edição de texto aqui, pode até pular isso aqui. Então, a ideia aqui é formatar melhor esse documento, né? Para ser uma especificação. Aqui no caso eu gerei já essa arte, tá vendo aqui, ó, os erros aqui, porque isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Então, botei eu pedi para ele gerar aqui uma imagem, né? Uma frente da pizzaria Donatello, mostrando parte do salão de um tamanho médio. É, eu vou mostrar aqui no navegador para vocês. Eu usei esse sisteminha aqui, foi o que. Esse aqui é a string, né, que eu utilizei. Porque eu botei no Google lá para um gerador de graça. Eu queria até usar o da própria OpenAI, né? Mas ele não está funcionando lá, então eu acabei ficando com esse aqui, já está gerado aí, pum, já não tem problema não. Enfim, deixa eu fechar essas outras coisas aqui que eu estava buscando. Opa, GPT-4. E aí eu tô, né, precisando avançar na introdução. Aí eu pedi para ele aqui, continuando aquilo que a gente estava fazendo, né, nesse contexto aqui, eu pedi aqui para criar um texto de introdução para documentação e especificação do sistema de informação, né, relate informações de contexto da pizzaria Donatello, a qualidade das pizzas e do serviço no salão, destaca a missão, visão e valores da empresa. Isso aqui é algo importante quando vocês forem fazer, vocês terem noção, né, informação sobre a empresa que você está criando o sistema. Então, quando vocês forem fazer o projeto de vocês, tentem trazer informações de contexto que vão além da especificação do sistema, mas assim, valores culturais, né? A questão sociotécnica, né? Então, da empresa em que o sistema vai ser, né? Então, o objetivo do projeto é desenvolver um sistema de informação em que os clientes possam fazer pedidos, escolhendo pizzas e bebidas do cardápio. Futuramente será possível personalizar as pizzas, assim como ter a opção de vídeo pagamento entre várias pessoas. Isso aqui a gente veio da persona do Lucas, lembra? Então já tem essa ideia. E hoje também aqui, né, na sequência, eu vou gravar uma outra aula sobre história de usuário, como a gente vai estruturar melhor as histórias dos usuários para poder dar uma visão geral do, das funcionalidades do sistema e como a gente pode organizar esse desenvolvimento depois em tarefas específicas. Então tá aqui, ele gerou para mim, vou copiar isso aqui e vamos voltar pro Word aqui. Então tem a capa, nossa capa aqui, pá, pá, pá. Eu vou aqui, na hora de colar, o que eu vou fazer? Botão direito, vou colar aqui para não vir com, desculpa, com formatação. Então, bem-vindos à documentação. Bem-vindos à documentação, isso aqui não é uma documentação formal, né? Então, assim, o que eu posso mudar aqui? Porque este documento apresenta uma ou a. Vou botar aqui assim. Então, beleza, eu já estou colocando aqui qual é o objetivo do documento, né? Ah, essa questão aqui da visão que oferece os clientes uma experiência gastronômica única e inovadora e tá forçando a barra pra caramba com a pizzaria. Talvez a pizzaria nem tenha isso tudo, né? Aí, mas enfim, eu vou deixar aqui só, porque eu não vou ficar. Isso aqui é só um exemplo, né? Vamos ver o que mais que ele falou aqui da pizzaria Donatello. Donatello é mais do que uma pizzaria, é um local onde a paixão pela gastronomia se encontra com a dedicação e atendimento excepcional. Desde sua fundação, a empresa tem mantido um compromisso inabalável com a satisfação dos clientes, oferecendo pizzas que são verdadeiras obras. É, Aí, aqui já tem um problema, que ele já solta a missão, visão e valores da empresa sem uma formatação. Então, lembrando que um documento aqui, esse aqui tem título, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, colocar título 1. Esse aqui é o título 1. Vou até dar um espaço aqui. Aqui seria um subtítulo, mas subtítulo aqui seria, por exemplo, a introdução tem um contexto, tem objetivos, né? Motivação, justificativa, mas missão não é algo muito sentido. Então, vou colocar assim, seguir algumas informações relevantes sobre a empresa Pizzaria Donatello. Então eu vou organizar assim, ó, missão. Quando a gente for trabalhar assim, é muito importante vocês saberem como que pode ser reestruturado aqui o texto para ele fazer sentido. Então, ok. Então eu vou colocar aqui para destacar, ó, posso colocar um negrito,
negrito. Deixa eu até dar um zoom aqui melhor. Pronto. O objetivo do projeto eu não vou destacar assim não. Eu não poderia fazer de uma outra forma, vamos ver se fica bom, ó, colocando aqui. Voltar para cá. Pronto, acho que agora ficou melhor. E aí já fica claro que o próximo aqui é... Então, o objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de informação que permita aos clientes da Pizzaria Donatello fazerem pedidos de forma eficiente e personalizada. E aí, cuidado que o ChatGPT é ótimo para colocar esses adjetivos que significam muito pouco. O que é fazer um pedido de forma eficiente, né? Aí você tem que saber mesmo português, um conhecimento mais avançado, né? Infelizmente, o nosso sistema educacional está muito fraco, mas vamos lá, o que é a questão da eficácia? É muito importante saber três conceitos. Vou até colocar essas palavrinhas aqui, porque tem a ver com a qualidade do software. Ele tem que ter três características. Eficácia, ou seja, ele tem que atingir o objetivo dele, a proposta, fazer o que ele se propõe bem feito, né? Tem que conseguir fazer o que ele se propõe, isso está relacionado à eficácia. Agora, a eficácia, eu ainda posso verificar ela em termos de uma razão em relação à utilização de um recurso. Pode ser, por exemplo, o tempo, pode ser... Então, assim, quando eu tenho a eficácia sobre o tempo, aí eu vou ter uma medida de desempenho. Essa medida de desempenho a gente chama de eficiência. Então, quando ele fala aqui de forma eficiente, eu estou relacionando já a eficácia em relação a uma medida, geralmente é o tempo. E por último, satisfação. Porque não basta fazer o que se propõe, fazer com uma utilização racional de recursos, mas o usuário tem que ter satisfação, ok? Mas ele está colocando aqui de forma eficiente e personalizada. Personalizada até para já dar um caráter de satisfação para o usuário, que o usuário ele quer não apenas ficar limitado ao que o software oferece, mas fazer de forma que seja mais adequada aos interesses dele, né? Mais personalizada ao interesse dele. Então eu vou deixar dessa forma, já que a gente já entendeu o que seria esse eficiente aqui, o que significa, né? Tem que fazer o pedido, né? De uma forma racional, eficiente em relação, por exemplo, ao tempo, ao número de cliques, né? Utilizado, as interações nas telas, e personalizada que tem que permitir o usuário a customizar. Mas isso aqui é uma funcionalidade desejada. Mas o que seria fazer esse pedido aqui? Ele qualifica melhor aqui depois da vírgula, ó, escolhendo pizzas e bebidas do cardápio. Nosso cardápio não é nosso cardápio, é da pizzaria, né? Então, no cardápio diversificado, ok, tem várias pizzas, várias bebidas. Além disso, tem que ter cuidado com o tempo verbal. A gente está fazendo um documento técnico aqui, geralmente utiliza um tempo verbal impessoal, né? Então, estamos comprometidos em tornar a experiência de pagamento mais conveniente. O sistema busca tornar a experiência, entendeu? Como a gente tirou, em vez de eu falar na primeira pessoa do plural, né, que nós buscamos aqui, nós estamos comprometidos, então o sistema busca tornar a experiência de pagamento mais conveniente, permitindo que os clientes dividam a conta entre várias pessoas, garantindo que todos tenham uma experiência gastronômica. Deixa eu ver esse gastronômico aqui. Então ele tirou esse texto aqui de onde? Da especificação que eu coloquei para ele. Então tá aqui, já temos uma introdução. Aqui eu acho uma coisa que faltou importante. Pedidos no salão. Porque não confunde assim com o pedido, né, o sistema de pedido online, ok? Ah, e aí eu tenho que colocar a figura, né? A figura 1 apresenta uma ilustração da pizzaria Donatello. Então tá aqui, ó. Ok? Vou diminuir que tá muito grande já. Vou colocar aqui centralizado. Figura 1.
ok? Atenção que sempre que vocês forem escrever figura, que a figura o F é maiúsculo, porque isso aqui é um nome da figura, figura 1. Esse ponto final aqui é opcional, depende da formatação. Tem uns que colocam, mas quando fala que é uma linha só, vai ser um ponto final. Enfim, então aqui só para poder... e aqui essa frase ela ficou perdida aqui num parágrafo. Parágrafo, frase, pessoal, uma coisa de texto que eu falo sempre para meus alunos aqui. Parágrafo, frase está errado, um erro de estilo. Então como esse aqui ficou perdido, eu vou, só para deixar ele perdido, eu vou colocar aqui no parágrafo anterior. Olha lá, ficou resolvido. Então, porque eu estou falando da pizzaria, aqui tem uma ilustração da pizzaria. As figuras sempre aparecem após a sua referência. Toda figura no texto tem que ter uma referência explícita aqui. Ok? Então, beleza. Pronto aqui, introdução. Agora vamos colocar aqui metodologia. Até agora, a especificação do sistema. Lembra que a gente estava falando de método, né? Então, ao invés de falar de método, a gente poderia falar de método, né? Um processo, uma abordagem. Uma abordagem fundamentada em que? Lembra que a gente está utilizando diamante duplo, um design para inovação, né? Fundamentada. Aí como eu posso colocar aqui? Uma abordagem fundamentada no diamante. Eu não queria falar de diamante duplo agora, eu queria falar do fundamento, né? Fundamentada em princípios para design inovador. Design inovador. Nesse sentido, emprega-se o processo conhecido como diamante duplo. E eu tá faltando a referência aqui do diamante duplo, eu já vou colocar a referência aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó, ref. É importante fazer a referência, né, do que a gente tá utilizando. Sendo assim, em relação às melhor, em vez de forma específica, eu vou falar de forma geral, que depois eu vou nos próximos parágrafos falando de forma específica. Em relação às técnicas utilizadas em desenvolvimento do trabalho, a seguir são apresentadas e métodos destacando do problema em relação assim, aqui eu já estou destacando, já estou explicando demais, né? Aprofundar o problema sobre o sistema proposto.
Isso. Lembrando que a gente vai chegar até o final com a especificação da interface do sistema com o usuário. Então aqui, vamos ver como a gente vai pegar uma referência para a especificação do sistema de formação proposto utiliza uma abordagem fundamentada em princípios para design inovador. Nesse sentido, emprega os processos de design conhecido como diamante duplo. E eu preciso de uma referência diamante duplo. Preciso de uma referência acadêmica. Eu posso colocar blog, né, que eu acho na internet, vou lá para o Google, pego um blog lá e coloco, né? Uma coisa importante que eu esqueci de colocar aqui é o design thinking, né? Acho um negócio da Alura aqui bacana aqui, eu vou pegar esse aqui. Vou colocar essa imagem aqui, ó. Aí vou colocar assim, ó. Figura 2, ilustração do processo, né? Dos passos, né? Das 6 do Então, vou ver se eu consigo uma outra referência boa aqui. Ah, então achei um aqui, ó. Eu já tinha falado para vocês lá, né? Quem criou foi o pessoal lá do Design Council, né? Esse já faz algum tempo. Aqui eu posso colocar, por exemplo, número, mas eu não vou colocar número não. Design Council. Eu tô com uma referência aqui de 2021. Vou colocar assim, então beleza. Aqui, ó, arrumo pra cá. Esse aqui tá centralizado? Tá centralizado. Diminuir aqui um pouco. Como que eu sei se uma imagem tá com tamanho bom ou não? Olha só o tamanho dessa imagem aqui, dessa fonte. Olha o tamanho aqui, tá bem pequeno, né? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. E vou colocar o mouse aqui, ó. Olha o ozinho. Ih, não dá. Tá diferente. Eu acho que tá razoável. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Pronto. Design Console. Para não esquecer aqui, eu vou lá pro final, ó. Ctrl End, referências. E aí eu coloco as referências aqui. Vou pegar a referência toda. Isso aqui é um link. Vai ser uma referência de internet, mas é esse pessoal aqui do Design Console. A gente está escrevendo, eu acho que vale
usar a organização template da ABNT, né? Então tá aqui o título do documento, né? Recuperado, fonte. Deixa eu só pegar aqui como é que é. ABNT, citação, internet. É disponível em... Ele faz assim. A gente coloca aqui, ó. Acessado em... Eu coloco aqui, ó. 5 de setembro. Aqui que ela mudou recentemente, eu tô com uma dúvida. Vamos ler aqui, onde que tá a especificação. Tá aqui, ó. Então, Design Council, e aqui eu vou colocar com maiúscula, assim. Ah, B21. É isso aqui? Eu acho que é isso. Deixa eu só confirmar se a data é isso mesmo. Opa, desculpa. Tá, tá, tá. Caramba, será que não tá funcionando essa referência? Eu vou colocar esse aqui assim. Esse link tá fora do ar. Que coisa, hein? É só assim mesmo, fazer trabalho. Pegar a fonte de internet tem esse problema. Depois eu poderia, na verdade, eu até recomendaria utilizar outra referência aqui, mas eu ia me gastar um pouco mais de tempo. Eu prefiro aqui otimizar esse tempo com vocês aqui, mas eu acho que valeria pegar uma outra referência aqui para poder não usar a referência de internet. Como eu peguei, depois vocês vão entrar nesse link, vocês vão ver que é uma página que fala de forma geral sobre os frameworks lá, que eles têm lá o Double Diamond. Mas beleza, então vamos lá, só para não perder muito tempo aqui mais. Diamante dos problemas, né? Então tá aqui. Para A primeira coisa que eu vou colocar contexto, né? Então a gente vai falar sobre diamantes e problemas, né?
pertinentes ao diamante dos problemas, foram utilizadas as seguintes técnicas com o intuito de aprofundar o problema e promover uma análise para decidir o que deve ser feito. Acho que é isso mesmo, olha, eu estou decidindo aqui o que deve ser feito. Como deve ser resolvido, aí já é a próxima etapa. Então, a especificação do que deve ter no sistema, que é definir as funcionalidades do sistema, é o primeiro diamante. A segunda etapa, que é como, né, materializar a solução, fazendo as telinhas, né, a plataforma, isso já é do desenvolvimento. Então, a gente, quando está nas histórias dos usuários, nesse momento, são histórias de usuário que elas são gerais sobre objetivos do usuário. Como que o usuário vai utilizar o sistema, como o sistema deve oferecer essas funcionalidades de forma concreta, já é do desenvolvimento. É uma questão, eu sei que não é tão fácil de entender e a gente vai ter que fazer isso aos poucos. Eu falei na outra aula sobre história de usuário de uma forma bem geral, porque a gente está falando dela de forma realmente mais alto nível. Eu estou falando de funcionalidades, né, gerais. E depois, como essas funcionalidades serão implementadas, aí já é do segundo diamante, que a gente vai ter uma outra aula sobre isso. E aí tem mais atividades. Então, essa aqui que é a primeira etapa. Em relação às atividades inerentes ao diamante dos problemas, foram utilizadas as seguintes técnicas com o intuito de aprofundar a compreensão do problema, promover uma análise para decidir o que deve ser feito. Né? Então, assim, primeiramente foram criadas. Desculpa, aqui tem um problema do tempo verbal, né? São criadas personas. Aí eu tenho que especificar o que são personas, certo? Aí eu vou usar lá o chat GPT para poder especificar o que é persona. De novo, deveria também ter citações para, para especificação disso aqui. Então, já fiz aqui no chat GPT, já gerou para mim. Opa, aqui não é parágrafo, frase. Então, as personas de uma apatia são ferramentas de marketing e design thinking. E eu posso tirar aqui, ó, que ajudam a compreender melhor o público-alvo de produtos, serviços ou campanhas. Essa campanha aqui que não me interessa. Aqui vai ficar com um parágrafo frase só, não é? Então eu vou juntar com esse daqui, ó. Esse aqui está uma explicação, está informal. A seguir, eu já vou aproveitar e pedir também sobre histórias de usuários, né? Isso aqui eu posso tirar. Na sequência, são definidas histórias de usuário para ilustrar
eu tô falando isso aqui para justamente destacar o que eu já falei, né? Características, sei lá, as histórias do usuário são um modelo para poder, né, destacar características relevantes em relação ao quê? Ao ambiente complexo. E qual que é a palavrinha-chave que eu falei? É sobre um ambiente sociotécnico. Vou deixar essa palavra aqui bem destacada. Vou colocar assim, ó. Do inglês User Stories. Stakeholders. Desculpa que eu estava lendo aqui, ó. Então, vamos lá. Na sequência, são definidas histórias usuários para ilustrar formas de uso desejáveis para o sistema. São destacadas características relevantes sobre o ambiente sociotécnico de utilização do sistema. Histórias de usuário, né, do inglês User Stories, são uma técnica fundamental utilizada nos momentos de software, especialmente metodologias ágeis. Elas são usadas para capturar os requisitos de um sistema de forma centrada no usuário em linguagem simples, o que facilita a comunicação entre membros da equipe e desenvolvimento de stakeholders. Então, uma história do usuário é uma breve descrição de uma funcionalidade ou requisito do sistema, apresentada do ponto de vista do usuário final ou de um ator que interage com o sistema. Ela descreve o que o usuário deseja realizar com o sistema e por quê. Geralmente, uma história do usuário segue estrutura simples composta por três elementos. Vou colocar mais aqui. Cuidado com formatação aqui, pessoal, porque o Word ele é mestre para ferrar com a formatação. E aqui o ChatGPT ainda colocou algumas outras questões aqui. Eita, eu estou só incrementando aqui, vou colocar aqui para vocês, ó, navegador. Então ele me colocou aqui, ó, definição, estrutura. Eu peguei essa parte aqui, editei um pouco. A definição também usei, a estrutura eu juntei essas duas partes aqui, tá o exemplo. Priorização importante, estimativa nesse momento não é muito importante. Ciclo de vida não vou colocar porque é um sistema de uma pessoa só. Comunicação e colaboração. Interação e melhoria contínua. Também aqui copiar, né? Porque dentro dos fundamentos da metodologia ágil, né? A gente tem que a metodologia ágil contempla, né? Ela aceita muito bem ajustes para melhoria, né? Para melhor atendimento do software como solução. Então ele coloca isso aqui. Ok. Então vamos voltar aqui para o documento. Uma questão que eu queria explicar melhor, que eu acho que eu queria trabalhar agora nesse momento, que vai ser a próxima aula em relação, considerando as histórias usuários, vai ser justamente como vamos estruturar essas histórias em que elas ajudam a definir aqui e depois elas vão ser refinadas na ideação. Primeiro aqui a gente vai definir o que eles chamam das iniciativas ou os épicos lá, né? Aqui a gente tem as funções gerais e é como que a gente vai explicar isso e a definição das tarefas concretas, né? Aonde que aí eu já vou ter que considerar inclusive elementos de interface, que eles vão, quais janelas vão ter, né? Eu já tenho que ter uma estruturação melhor do software, aí vai ser nessa etapa das soluções. Primeiro a gente está aqui estruturando melhor o diagnóstico de problemas para depois passar. Aí eu vou ter que falar um pouco mais sobre elementos de interface, né? E aí a gente consegue avançar na especificação
das histórias do usuário e da interface em si. Então, quando eu entrego a interface implementada, eu estou escolhendo, especificando aqui, estou desenvolvendo o sistema já concretamente, né, com os elementos da interface do usuário, os elementos que serão considerados nessa interação do usuário com o sistema para poder apresentar a solução para ele, tá ok? Então, assim, enfim, eu acho que já tá bom até aqui o momento, cheguei aqui. A gente já tem aqui as personas, já temos aqui a história do usuário de forma geral, tem uma história do usuário, mas eu queria, depois, agora na próxima aula, eu vou especificar, vou ajudar, né, vou definir aqui um processo, né, eu tenho, que é a parte restante aqui, de como organizar melhor, né, o que tem que ter melhor nessas histórias dos usuários para que seja significativo nessa primeira parte do entendimento e depois como a gente vai avançar isso no restante até chegar à telinha concluída, né, que vai ser no Figma que a gente vai utilizar. Então é isso aí, vamos aos poucos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento aí da gente fazer aqui a especificação do nosso documento. Fui fazendo junto com vocês aqui, por isso que às vezes o vídeo ficou um pouco mais longo aí, porque às vezes toma mais tempo. E ainda depois vou tentar passar para vocês com mais cuidado aqui sobre algumas referências para que vocês façam os trabalhos com uma qualidade acadêmica mais elevada, né? Nas empresas nem é tão exigido isso, mas aqui a gente vai tomar esse cuidado especial, ok? Então até o próximo aí.